Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Romanos 12, 8, 7, né? Romanos 12, 7. O versículo 7. Se teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Em outras versões, haja dedicação ao ensino. Se é encorajar ou exortar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Esse contribuir aqui é financeiro. Se exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Até aí, no momento. Depois a gente abre mais para frente. A gente lê mais algumas passagens. Uma tecla que sempre os irmãos vão me ouvir falando aqui é essa questão do nosso posicionamento no reino de Deus. Não se trata de cargos específicos em que o pastor coloca alguém para fazer, para atuar, mas o serviço no reino de Deus para executar aonde quer que esteja. Onde você foi, você pregou? Cantar, quantos anos chegou a cantar? Você não cantou? Por que é que ele não cantou lá? Porque ele não foi chamado para cantar. Ele pode achar assim, mas é porque eu canto feio. Ele pode achar. Mas isso não impede das pessoas que cantam fora do ritmo da tonalidade de cantar. A questão é que o Jeremias entende qual é a sua vocação e o seu chamado. E nós sabemos que a vocação dele é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Se um dia ele falar que foi numa igreja e cantou uns 2 hinos, para nós isso vai ser surpresa. Mas se ele falar que pregou 2 vezes numa igreja, não é surpresa, porque quem o conhece sabe que é o seu chamado, a sua vocação. E muitos de nós não nos localizamos ainda. Por isso está aí a falta de sucesso de muitos, por não descobrir a sua chamada. Deus não vai prosperar as obras das tuas mãos com grandiosidade se tu não atuar na posição para a qual Ele te chamou. Deus não vai fazer, pode ser que Ele te use, mas pode observar que não vai ser muito fora do comum, vai ser muito comum. Se não tivermos atento a isso, a gente vai sofrer, bater cabeça, mudar de igreja, mudar para outra, mudar de posição na mesma igreja, em algum lugar, e vai ter área que a gente vai desejar e Deus não vai dar nem o mínimo de atenção para aquilo. Existem pessoas que têm diversas funcionalidades, outros não. Existem pessoas que têm uma função específica e nada além daquilo. Eu me lembro de João Batista. João Batista na Bíblia. Ele foi cheio do Espírito Santo, estando ainda no ventre da sua mãe. Esse rapaz nasce. Ele vestia umas roupas com pelos de animais, com pele, e era muito estranho. Não ficava no meio da sociedade, na cidade, ficava pregando, mas era mais para o lado do deserto. As pessoas, ele não ia ter pessoas, as pessoas que iam ter ele, na maioria das vezes, chegaram a dizer que João era endemoniado, por causa da sua maneira rústica,
Ele comia mel silvestre, que alguns entendem que não é mel de abelha, mas sim mel de plantas. A gente não sabe, mel silvestre, mel do mato, né? E comia gafanhoto. E João era aquele homem que tinha aquela palavra direta, sem rodeio. E um dia falaram que Jesus era muito diferente de João. E o ser humano é assim, não importa a maneira que você é. Se ele bater alguém, tem que criticar. Se você é sério, vai criticar por você ser muito sério. Se você é sorridente, você gosta de muita graça, vão te criticar também. Aí Jesus era aquele que quando tinha um aniversário de casamento, alguma coisa, seria mais ou menos assim, hoje não tiver o aniversário do Cauã, estava lá Jesus, é só convidar. Estava ali o casamento da irmã, falando e tal, está lá Jesus. E aí tinha uma conversa que Jesus era comilão e beberrão. Chamava Jesus de comilão e beberrão. E João Batista, endemoniado, não tem jeito de escapar da língua das pessoas. Esse João, cheio do Espírito Santo, veio para aplanar o caminho, levar a comunhão dos pais para com os filhos, como diz no livro de Malaquias, uma referência a ele lá nos últimos versículos do livro. Converter o coração dos pais aos filhos, enfim, cheio do Espírito Santo, pegava uma autoridade, mas a Bíblia diz que ele não fez um milagre. Mas por quê? Será que João não acreditava? Não é isso. É que ele foi chamado para uma missão específica. E nós podemos muitas vezes entender que Deus pode nos usar de várias áreas, mas sempre tem uma específica que vai se destacar. E que precisamos escolher. E precisamos caminhar nela. A passagem bíblica que nós lemos aqui diz que, pois assim como o corpo tem muitos membros e todos os membros não têm a mesma função ou operação, assim é no reino de Deus. Nós, individualmente falando, somos membros do corpo de Cristo. Juntos somos o corpo. Individualmente somos membros. Mas não temos a mesma operação. Se Deus não chamou você para cantar, não adianta tentar. Se Deus não chamou você para pregar, não adianta tentar. Vai ter alguma coisa que Ele chamou você. Por que isso? Porque é uma grande responsabilidade. Nós cometemos muitos erros na área que Deus nos chamou para fazer, não para errar, mas como é a área que a gente mais se dedica, a possibilidade de a gente falhar é maior naquela área, porque é onde a gente mais está se aplicando. E então, quando a gente tenta se aplicar numa área que Deus nos chamou, o risco é maior ainda, porque a gente já vai estar errando em insistir naquela área para a qual Ele não nos chamou. Veja em Tiago, capítulo 3, quando se fala do ministério da palavra. Estou falando da gente entender quem sou eu no corpo de Cristo. Quem sou eu? Sou mão, pé, nariz, boca, ouvido, dedo. O que é que eu sou? Porque até funciona até certo grau. Se faz com o pé, com falta do dedo, mas não é igual, não é a mesma coisa. No capítulo 3 de Tiago, Tiago diz assim, olha, caros irmãos, não vos torneis muito de vós, mestre, porquanto sabeis que nós que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Irmãos, muitos de vocês querem ser professores, querem ser ensinadores, mas eu digo para vocês que muitos, não todos, muitos de vocês não querem ser ensinador, não querem ser mestre, porque aquela vontade de querer fazer, aquela vontade de querer executar, a vontade de querer pregar, ensinar, é preciso entender que isso não é brincadeira. Por que não é brincadeira? Porque é de responsabilidade grande. E para mim, que sou pastor Ailton,
presbítero Robson, para o evangelista, para mim que sou pastor, nós que somos líderes, nós que pregamos, o olhar de Deus está mais focado do que para demais pessoas quando a gente está executando a obra do Senhor. Porque a gente pode colocar a perder vidas inteiras, famílias inteiras. Observe bem, nós como pastores, de vez em quando temos que arrancar alguns carrapichos que algumas pessoas pegaram por esses ensinamentos errados, quando elas eram ainda nova convertida. E nós sabemos o trabalho que é isso: tirar um pensamento espiritual da cabeça de alguém. Quando é filosofia, vem uma mais bonita, uma mais clara, as pessoas substituem. Mas quando a gente aprende um sistema errado teológico, um sistema errado espiritual, eclesiástico, para poder mudar aquilo, dá um trabalho enorme. Não falando de algo que é pecaminoso, mas tem que imaginar se fosse algo pecaminoso para tirar da mente de alguém que alguém ensinou errado. Um tempo atrás, alguém conhecido de alguns dos irmãos aqui estava dando escola bíblica na escola bíblica numa igreja, tinha jovens adolescentes. Esse homem até é líder hoje, e não sei por que carga d'água ele falou uma palavra muito estranha, fora do contexto bíblico, para o grupo de mocidade que ele dava escola bíblica dominical. E o irmão, que fez até alguns cabos aqui de microfone, alguma coisa por aqui, ele mora lá perto, pediu até que as filhas parassem de ir para a escola bíblica dominical por causa do ensinamento errado que ele deu, privando os filhos daquele irmão de participar daquela escola dominical, para não criar problema de denunciar. Qual foi a ideia? Que os jovens, eles esperam namorando, que eles têm que se conhecer mesmo. E o conhecer aqui é como Caim conheceu a esposa, é como Adão conheceu a sua esposa. Está falando de vida íntima. Casal de namorado tem que se conhecer para saber e se arrepender depois de se casar. Olha o tipo de ensinamento que aquele homem, líder de departamento de uma igreja, das nossas igrejas, a maior da nossa região lá. Então aquele rapaz ensinando isso, e isso acabou prejudicando. Eu não sei se foi o motivo, eu sei que essa família hoje, essas moças que eram gêmeas, muito parecidas, elas não estão mais na igreja, não se sabe se isso acarretou, né? Mas eu conheci eles de perto, pois trabalhei na casa deles, trabalhei com ele, outro em algumas obras. Então vejamos como isso é errado. A responsabilidade de se ensinar. De vez em quando eu não sou pai, de vez em quando a gente começa com as coisas, com crianças, com adolescentes, e eles, às vezes ainda muito criança, expõem algumas coisas, e aí a gente vai conversando daqui a pouco da onde é que saiu, do pai e da mãe, e você percebe que aquilo está enraizado. Então o compromisso nosso em expor a palavra de Deus é algo sério. Eu digo para os irmãos que muitos de nós, quando estamos começando a pregar, se entendêssemos a responsabilidade que é isso, muitos de nós rejeitaria a oportunidade de pregar para as pessoas explicando as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a gente só descobre o tamanho da responsabilidade um pouco tempo depois, conforme a gente vai aprendendo e amadurecendo. E todos nós que pregamos, olhamos para trás, pensamos assim: eu não pregaria aquilo que no início eu preguei de forma alguma, se fosse hoje. Como é que eu vim falar uma besteira daquela? Então nós podemos colocar em risco a vida das pessoas. Então nós precisamos o quê? De crescimento, de avanço. Como eu disse para os irmãos há pouco tempo, quando a gente começa a pregar, geralmente são saudações pequenas. Aí a gente vai descobrir um tom, um ponto de pregação, saudações, 10 minutos, geralmente entre 7 e 10 minutos, uma palavra, saudação no máximo 5 minutos, já vai aprendendo aí, sem saudação não pode passar de 5, e
uma palavra é de 7 a 10, mais ou menos. Uma palavra diferente, saudação. Observe bem a expressão saudação e palavra diferente. Então a gente vai desenvolvendo. Alguns depois descobrem que não é a sua área. Nós fazemos isso, nós experimentamos. Nós, pastores, nós testamos as pessoas. Então a gente pega, irmão, quarta-feira você prega, sexta-feira você prega, tal dia você dirige o culto, canta o hino da harpa. A gente vai testando e vai descobrindo. Alguns permanecem, outros não. Porque a gente sabe, não é questão de pegar bonito e falar bonito. A questão é, quando a gente não é chamado para fazer algo, já é errado a gente insistir depois de descobrir que não é a nossa vocação. Porque o corpo não tem a mesma função em todos os membros. Mas aí nós temos outras funções no corpo. Na igreja nós temos várias funções. Tem o zelador, tem o que faz a manutenção, tem músico, tem os irmãos que vê algo quebrado já se preocupem em consertar, né? Tem os irmãos que parafusam na parede os ganchinhos ali, eu acho que foi o Benedito que colocou, a luz de emergência, que a gente tinha comprado duas, colocou uma ali e outra lá. E a gente, isso é a função do corpo. Cada membro tem a sua funcionalidade. Se eu chamar aqui o nosso irmão Benedito, domingo que vem vai pegar 40 minutos aqui, eu quero, provavelmente ele vai dizer, pregar não é comigo. Ou seja, ele está reconhecendo. É claro que temos que é chamado e é covarde e não vem, né? Mas não é o caso dele. Estou usando como exemplo. Tem pessoas que desejariam ser uma regente de grupo de jovem, mas a gente sabe que não é a vocação da pessoa, das senhoras, líderes de departamento. Por quê? Porque Deus não chamou todo mundo para ser pastor. Deus não chamou todo mundo. Presbítero não significa que tem que pregar. Diácono não significa que tem que pregar. Alguns pastores também não têm o dom de pregar. Então, por quê? Porque Deus chamou para uma outra função no corpo. Descubra qual é a sua chamada e você vai desenvolver com facilidade, você vai prosperar. Porque nós somos como membro do corpo de Cristo. Aleluia. Eu vejo as irmãs organizando aqui a festa, aqui os cultos. Não adianta, irmãos. É a sexta igreja que a gente está pastoreando, mas não adianta querer fazer o que as irmãs fazem, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Por falta de ter líder de mocidade, umas 2, 3 vezes eu já trabalhei junto com minha esposa como líder de mocidade, mas não é a nossa área. A gente fica até ter pessoas. Já trabalhamos também, pelo menos eu me lembro, antes de casar, depois de casar, como regente de mocidade, mas eu não insisto até chegar alguém, porque eu sei, ainda que eu sei o ritmo, alguma coisa, é além de intimar, é além de tonalidade de voz. Deus tem um lugar certo para a sua vida no corpo. Amém? Amém. Então se contente com isso. Se não descobriu, procure buscar. Muitas pessoas chegam assim, pastor, qual é o meu dom? Às vezes até pessoas de outra igreja. Como a gente grava muitos vídeos, né? Tem muitos vídeos no Facebook, no YouTube, as pessoas sempre ficam fazendo pergunta baseada naquilo. E é claro, nem sempre a gente tem resposta sobre isso. Como descobrir o seu dom? Teria que ser uma palestra só para isso, para a gente saber. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o artigo 12, diz assim, quiser acompanhar a sua Bíblia: porquanto, assim como o corpo assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Versículo 7. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos,
Aqui não é cargo, é funções, chamada, tá? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestre, que é ensinador, doutrinador e outros. Em seguida, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de emprestar ajuda. Você percebeu? Todo mundo pode ajudar, mas tem pessoas que têm um chamado específico para ajudar. Os que têm dons de administração, todo mundo pode administrar, mas tem pessoas que têm um dom de administrar. Olha as funções do corpo. Os que falam línguas, acaso são todos apóstolos? A resposta para tudo aqui seria não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos têm o dom de realizar milagres? Claro que não. Todos têm o dom de curar? Versículo 30? Não. Falam todos línguas? Todos interpretam? Não. Deus não dá o mesmo dom para todo mundo. Deus não chama todas as pessoas para as mesmas áreas. Como eu disse, tem pessoas que têm uma múltipla funcionalidade, que pode se preparar e buscar, pode fazer várias coisas na igreja, no reino de Deus. Já tem pessoas que não. Como o dom é dado por Deus, segundo a vontade dele, não dá para a gente questionar. Não é porque a pessoa buscou mais do que o outro, nem sempre. Deus que assim o quis. Paulo não estava lá querendo ser usado por Deus para pregar para o gentio. Gentil, longe do apóstolo Paulo. Eu quero massacrar os crentes de Deus e gentio. Eu quero perseguir eles para levá-lo à morte. Diz a Bíblia que Paulo ainda aspirava, desejava ameaça de morte. E está indo ele no caminho de Damasco. E de repente, ele com a comitiva, não sei se estava montado em animal, se estava a pé, provavelmente montado. Tinha diversos tipos de animais que se usavam na época para isso. Possivelmente montado, a gente não sabe, a Bíblia não diz. E veio uma luz forte diante dos olhos de todos, não foi só dos olhos de Paulo. E eles caíram, todos, não foi só Paulo que caiu. Saulo, Saulo, aí só ele entendeu a voz. Só ele entendeu o que viu, os demais não. Por que me persegues? Dura para ti resistir contra o ferrão de Deus, recalcitrar contra o aguilhão. Capítulo 9 de Atos. Recalcitrar, resistir. Aguilhão é uma vara comprida com prego na ponta que se usava para ferroar os bois. Quando amor no lugar, fica mal-humorado, fica deprimido e não quer sair do lugar. Eu já trabalhei com isso também. Então, é como que Deus estivesse aqui, ó, chegou a hora de parar. Aqui, ó, tudo para você, vai continuar. E aí esse camarada conversa com Deus. Essa história, ela não está completa no capítulo 9, depois está no capítulo 22 e também no capítulo 26 de Atos. E aí Deus fala para alguém onde é que Saulo, que Paulo, ele já tinha os dois nomes sempre dele, estava na casa de um homem, estava no lugar e mandou que outra pessoa fosse até lá, e esse profeta ficou com medo, mas Deus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para pregar a palavra para os gentios, algo que estava fora dos planos. O chamado de Deus não tem nada a ver com o que eu desejo. Pode ser o que eu desejo, seja Deus colocando no meu coração para fazer dentro da chamada, mas muitas vezes a chamada de Deus vai além do que eu estou planejando. Jamais eu pensava em fazer isso. Você que está aqui nessa noite, que canta, que prega, que é porteiro, que é tesoureiro, que limpa a igreja, faz alguma coisa, você antes de se converter jamais pensava fazer o que está fazendo. Pois é, mas chegou a vez da vontade de Deus se cumprir na sua vida, e é por isso que você está aqui nessa noite, atuando no corpo para que funcione. Porque se todo membro do corpo fazer a mesma coisa, se um membro só do corpo fazer tudo, os outros não faz nada, e esse que faz tudo vai se
deteriorar. É por isso que a gente escala, a gente fala para o sobreiro, ó, você prega na quarta, você prega na sexta, você prega no domingo, você na escola dominical. Tem uns que tem mais habilidade para a escola bíblica dominical, tem outros que mais no culto de doutrina, tem outros que pegam no culto público, tem uns que o jeito é só na escola dominical mesmo, não tem jeito para pegar no culto público. Cada um tem a chamada e tem os seus limites, tem as suas inclinações. Tem gente que tem vários talentos, né? Vem aqui como presbítero, toca baixo, não sabia que ele tocava, toca guitarra, isso aí eu já sabia, vai dar aula para a gente na escola dominical também aqui, depois é um bom professor, prega também, e quando coloca ele com o microfone para evangelizar na rua, no carro de som, é aí que ele faz, melhor ainda, gosta muito desse trabalho, por isso que foi uma das coisas que eu fiquei mais alegre é saber que ele ia congregar com a gente, porque é uma área que sempre a gente tem um jeito de escapar, esse trabalho de rua, né? E ele gosta de fazer isso, nós temos gravações fazendo isso junto, depois eu envio lá no grupo para vocês assistirem. Então o que acontece? Nós temos que nos contentar com a chamada de Deus. Eu já disse para vocês aqui várias vezes, eu tentei ser compositor e cantor logo que eu me converti. Cheguei a compor 10 hinos, perdi 8, só tenho 2, os outros não sei para onde foi. Eu digo, não, meu negócio não é cantar, ainda que eu gosto, tenho prazer, meu negócio eu sei que é pregar. Eu queria pregar que nem nosso amigo lá da minha terra, Abílio Santana, tem o mesmo sobrenome, depois de descobrir que não era, eu tenho que pregar um pouco diferente. Abílio Santana era canela de fogo, eu sou canela de carne e osso, só não passa de, não chega a ser de fogo. Então cada um, vocês entenderam? Então, porventura, todos falarão línguas estranhas? Não. Todos profetizarão? Não. Todos vão fazer milagres? Não. Então, o que fazer, pastor Hilton? Orar a Deus e descobrir qual é a nossa chamada, para a gente desenvolver. Nós vamos analisando e tem vezes que a gente descobre antes da própria pessoa que tem o dom, para acelerar um pouco mais. É claro que isso nem sempre faz bem, a gente descobrir o dom que a pessoa tem, querer que ela atua, porque tudo tem o tempo certo, tem a hora certa, tem os graus nesse desenvolvimento, tem a hora que Deus vai começar a despertar você para gostar de fazer aquilo que você detesta no reino. Vai ter um momento que Deus vai tocar no seu coração e falar, meu filho, eu sei que você gosta de fazer isso para mim, mas a minha chamada para você é além. Irmãos, a gente tem que pensar com humildade. Por que é que nós temos dificuldade, irmã Isabel, de descobrir qual é o nosso dom? Porque quando fala, esse estou te dando um tom, estou te dando um cajado na mão, a gente já pensa o quê? Um microfone enorme, subindo no púlpito e mandando ver. A gente não pensa assim, será que é ser porteiro da igreja? Como que isso, né? Será que vai ser para limpar? Porque eu não me lembro de lugar nenhum as pessoas brigando para ser porteiro de igreja. Eu não vejo ninguém brigando para ser limpador, faxineiro da igreja. Parece que não é de Deus fazer essas coisas. Eu não vejo ninguém dizendo, pastor, olha o irmão lá, eu falei que eu ia limpar o ventilador, ele vai limpar na minha frente, eu estou muito bravo porque eu que queria limpar o ventilador. A gente não briga. Mas quando é para pegar esse negócio aqui, você não imagina como acontece. Quando não é uma briga externa, é uma briga interna. Gente, nós estamos com 30 anos de cristão, sei que aqui a nossa missionária já tem uns 51 por aí, a gente já viu muitas essas coisas. A época que falava puxar o tapete do outro, hoje quase não fala isso, mas antigamente o negócio, fulano puxa o tapete do outro, fulano o tapete do outro, quer puxa o saco do pastor, o pastor dá para ele pegar. Então, queridos irmãos, vamos despertar. Glória a Deus. Porque tem coisa que o pastor não vai descobrir a respeito da sua vida. Tem coisa que vai ser difícil você descobrir. Mas tem algo que Deus poderá fazer. Revelar você para que no reino Ele te chamou a fazer. Glória a Deus. E para a gente não ficar tentando todas as coisas para ver se dá certo em alguma, o negócio é buscar a presença do grande Deus, que Ele nos fará entender e enxergar. Tem uma imagem que sempre Deus me mostrava, mas eu nunca entendia. Vim entender há pouco tempo.
era muito visão com chave. Chave, 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 que vai dos sonhos. Depois de muito tempo que eu tive muitos sonhos com isso, responsabilidade, compromisso, ajudar a entrar e sair. Pode ser que Deus esteja dando um sinal para você e você até agora não compreendeu ainda, e por isso se sinta até inútil no reino do céu. Mas eu quero dizer, provavelmente Ele já sinalizou a você o que Ele espera da sua vida. Talvez você ainda não tenha enxergado, tenha até arrumado confusão, ficado triste, mudado de igreja, mas para um pouco. Deus vai dizer para você: você é para mim um vaso escolhido. Peça para Deus te revelar. Peça para Deus te mostrar. Quem sou eu no reino de Deus? Deus vai mostrar para você. Tem algumas pessoas que não têm mais dúvida disso, mas tem algumas pessoas aqui que ainda não descobriram qual é o seu caminho no ministério. Alguns aqui estão tentando descobrir. E alguns eu sei, mas na verdade não sabe. E Deus tem nos levado a trazer essa palavra para você buscar isso, a compreender. E você vai ver que quando isso te encontrar e você encontrar com isso, mudará a sua vida. Claro que não é do dia para a noite que tudo se desenvolverá. Então por isso que a gente não critica os irmãos, porque os irmãos, fulano de tal, não compra livros e mais livros para ler, porque isso tem a ver com chamada. Você tem o dom de pregar e de ensinar, Deus vai orientar você na área da sua chamada. Se você for na casa do presbítero Robson, tem uma prateleira lá, deve pesar uns 100 quilos mais ou menos, provavelmente, de livros, porque é a chamada dele pregar. Não sei, o Jeremias, mas se não tem, pode ir comprando. Eu até dou de presente para você, se quiser um livro, uma Bíblia, se você não tiver. A gente gosta de ter muitas Bíblias, livros, escrever quando está estudando, pesquisar, perguntar, debater, conversar. Já está dizendo que tem o dom da palavra. Você vai conversar com o Giovanni, ele é tímido, introvertido, não estou xingando, tá? Estou falando de temperamento. Quem é que tem dúvida que o Giovanni tem o dom de pregar? Ninguém. Ele fala 5 minutos, já sabe que ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. Ele já tentou aprender baixo, mas ele não se engraçou muito. Tentou na guitarra, mas não se engraçou muito. Porque ele fala: pastor, eu não vou saber conciliar as coisas e eu quero meditar mais na palavra de Deus. Descubra. A Bíblia diz assim: olha, buscai os melhores dons. O dom que for útil para você. Qual é a sua chamada? Descobriu? Peça dom relacionado à sua chamada e você crescerá diante do reino de Deus. É isso que precisamos. Nós temos pessoas que têm mais. Por exemplo, não se glorie. Tem aqui na nossa jovem Alice tem o dom de cantar e de pregar. Eu ouvi ela falar uma vez. Alguém já tinha falado, mas eu não lembrava, acho que foi Giovanni mesmo. Então ela canta e ela prega. E em breve ela vai estar pregando no púlpito dessa igreja aqui. Então vai se preparando. E é uma menina que a gente vai dar muito trabalho para a gente, recebendo muito convite para lá e para cá. E eu vou dizer de vez em quando para ela que não dá para ir todos os dias que ela tiver convite, porque ela já tem uma promessa que Deus vai largar seu ministério por essa terra. É Deus que faz isso, meus irmãos. Quem é que tem dúvida que a irmã missionária Josimar foi chamada para falar a palavra de Deus para os pecadores? Ninguém tem dúvida. Estou falando de algumas pessoas, mas tem diversos irmãos que eu poderia aqui citar. Vocação é algo que vem e brota na nossa vida. E como é que eu sei que eu sou chamado? É o seu desenvolvimento naquilo que você está fazendo. Prova.
você foi chamado para quê? Deus amado. O que a gente tem que fazer nesse caso? É buscar um pouco mais da presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, buscar a sua unção, a sua graça. Eu não estou dizendo que os demais não têm, estou dizendo que cada um tem na sua área, cada um tem um talento. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem que usar esse talento. Ai de você se não usar o talento que Deus te deu. Lembra da parábola do talento? Que alguns multiplicaram, mas teve alguém que foi lá e escondeu, foi lá e cavou um buraco e colocou lá dentro, e não, sei que tu és muito sério, coisa contigo, e por temor eu peguei, escondi. Louco, tu não deveria ter dado aos banqueiros para ter juro. Tira o que ele recebeu e dá para quem multiplicou, e ele será lançado nas trevas exteriores. Ou seja, Deus vai cobrar, porque se Deus deu um talento para você, foi para você praticar. Aleluia. Pratica, porque a obra de Deus está precisando de homens e mulheres que tem chamado. Aliás, todos, uns fora, outros dentro, um na parte ou outra. Aleluia. Pastor Ailton é caçador de talentos. É claro que precisa de orientação. Eu sempre fico observando algumas irmãs, quando chega aqui na igreja, quando começa o culto, que algumas irmãs chegam, a gente observa, mas está vigiando. Isso é naturalmente. Quem é livre tem um olhar diário. Então a gente vê algumas pessoas consertando a cadeira que está meio torta, tudo isso é sinal. Chega na igreja, né? Eu vejo sempre aqui as irmãs correm, vai logo olhar no banheiro, como é que está ali, vai ali dentro, vai ali, tal. Tem uns que ligam, o ventilador, outro te liga. Tudo isso está dizendo um membro do corpo em atividade. Aleluia. Membro do corpo que fica inerte, sabe o que acontece? Ele morre, meus irmãos. Sabe o que é que dá vida para aqueles que tem um chamado? É fazer a vontade de Deus. Jesus disse assim: olha, a minha comida e a minha bebida. Para que serve a comida e a bebida? Para alimentar. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus enviou cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Quer ser alimentado, começa a praticar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Aleluia. Deus trabalhará te sustentando. Por isso que Paulo não tinha medo de se desgastar. Paulo falou assim: olha, eu me gastarei e deixarei